Fala galera, hoje o assunto, o tema é motivação, para os concursos aí de administrador, técnico administrativo, que tem, esse conteúdo aí no edital, tá? Então sem mais demora, vamos logo ao conteúdo. Bom, motivação, Quando a gente começa a estudar motivação, é importante a gente entender a ideia do termo, O que significa, motivação, Então, motivação é uma palavra que ela vem ali de motivo, de mover, De motor, Um motor que vai levar a pessoa a fazer determinada coisa. Então, um conceitinho aí básico, é energia, Ou força, que movimenta o comportamento e que tem três propriedades. Então, é energia que vai movimentar o comportamento da pessoa. E aí ela tem três propriedades. Quais são? Direção. Vamos lá, gente. Você tem um objetivo, Você está aqui vendo esse vídeo agora, você vai ter um objetivo, ok? Esse objetivo, essa direção seria o quê, A direção. Para que direção eu vou, A intensidade tem a ver com o quê? Com quanto, Com quanto. Ou seja, quanto que eu estou motivado para atingir esse determinado objetivo. E a permanência é o quanto também, quanto tempo eu vou ficar, durante quanto tempo eu vou ficar motivado, para atingir esse objetivo, tá? Então, se teu objetivo é passar no concurso, é importante que você permaneça, vamos dizer assim, motivado, por um tempo, um tempo grande. Vamos lá, gente. Dentro do assunto aqui de motivação, existe uma ideia, é o seguinte, ele foi agrupado em teorias, tá? Então, é sempre importante quando a gente estuda administração, não significa que as teorias, elas foram surgindo, a minha teoria vai ser dentro desse lado, do lado direito, a minha teoria vai ser do lado esquerdo. Não foi assim, as teorias foram surgindo naturalmente, mas para uma maneira didática, de estudá-las, então elas são agrupadas. Então, sobre motivação, tem uma teoria chamada, as teorias chamadas, grupos de teorias chamadas teorias de processo, e a outra, teorias de conteúdo, e, por último, as teorias chamadas integrativas, que basicamente é a união das duas, tá? Então, dentro da teoria de processo, nós temos a teoria da expectativa e teoria da equidade. Dentro da teoria de conteúdo, nós temos a teoria das necessidades, essa daqui cai bastante em prova, tá? E a teoria de dois fatores, que também cai bastante em prova, tá bom? Então, vamos ver aqui um pouquinho aqui de cada uma delas. Vamos lá. A teoria da expectativa, A teoria da expectativa. A teoria da expectativa, ela foi criada, por um autor chamado Victor Vroom, É importante, gente, sempre lembrar, deixar aí na tua anotação o nome desses autores, porque nas provas de administração costumam, perguntar se a teoria tal foi de tal autor, Então, às vezes, se você lembrar do nome do autor, já fica mais fácil aí para você acertar a questão. Então, vamos lá. A ideia dessa teoria, ela propõe, que as pessoas se esforçam para alcançar os resultados que vão ser importantes para elas, E, ao mesmo tempo, essas pessoas, elas evitam, evitam coisas, vamos dizer assim, indesejadas. Então, vamos lá. Ela é pautada, numa crença, tá? Numa crença que é possível, vamos dizer assim, atingir um determinado objetivo. Então, a ideia intuitiva de que o esforço, depende do resultado que se deseja alcançar. Então, vamos lá. Qual é o resultado que você deseja alcançar? O teu resultado é passar no concurso, ok. Então, ele fala que esse esforço, essa tua motivação, ela vai depender do resultado. Vamos lá. Se eu quero agora tomar um copo d'água, o meu resultado, é só tomar um copo d'água. Então, esse meu esforço vai ser pequeno. Eu vou só levantar aqui da minha cadeira e vou lá pegar um copo d'água. Já se o meu resultado é passar num concurso aí, um concurso aí de alto nível, então esse meu esforço, ele vai ter que ser maior, tá? Então ela é baseada, nessa ideia. Então ela fala que motivação é a expectativa de que o esforço produz desempenho, Ou seja, se eu me esforçar, eu vou ter ali algum resultado. A crença, do que o desempenho, vai produzir esse resultado, ou seja, se eu me esforçar a trabalhar todo dia, eu vou atingir, e o valor atribuído a esse resultado, ou seja, eu me esforço, atinjo o resultado, e esse resultado aí vai me trazer bem, vai me trazer felicidade. Então, eu unindo essas três coisas, é o que eu vou ter ali a minha motivação, tá? A outra teoria, é uma teoria assim bem simples, elaborada aí por Stacey Adams,
é uma teoria chamada teoria da equidade ou teoria do equilíbrio. Ela se resume nessa frase aqui, gente, ó. A ideia de que as recompensas devem ser proporcionais ao esforço e igual para todos. Então, olha só, a ideia de que a recompensa deve ser proporcionais. Então, pensa aí que se você no trabalho, você chegou mais cedo durante uma semana, supondo, né, no teu trabalho, um colega seu chegou mais cedo durante uma semana. Na semana seguinte ele ganhou uma promoção. Então, na tua cabeça, lá no teu psicológico, você vai imaginar, poxa, se esse meu colega chegou cedo uma semana e ganhou uma promoção, eu vou fazer o mesmo, né? E vou receber a mesma promoção também, né? Então, é uma teoria que as pessoas têm, né, é uma teoria que as pessoas têm que acreditam, né, que vai acontecer essa equidade, esse equilíbrio, ou seja, essa igualdade. Aconteceu uma promoção, a pessoa foi homenageada, recebeu um prêmio, recebeu um aumento de salário, recebeu um emprego por agir de determinada forma. Então a pessoa, né, a gente acha que se a gente fizer aqui exatamente igual, a gente vai ter também essa recompensa. Então a gente é motivado para agir igual. Quer um exemplo? Aqui tem um desenho de uma mãozinha aqui, ó. Essa mãozinha aqui está estudando, tá? Estudando para concurso. Aí o teu colega lá está estudando, passou 2, 3 meses estudando ali, passou no concurso. Lá na tua cabeça, você vai poder, né, pensar, opa, eu vou me motivar a estudar também, por quê? Meu colega estudou 3 meses e passou, eu vou estudar também, tá? Essa teoria, gente, ela não teve assim, uma aceitação tão grande por justamente ser difícil ter essa comparação, né? Essa comparação entre um e outro, né? Não funciona assim. Mas na nossa cabeça, né, isso funciona perfeitamente, né? Normalmente as pessoas têm essa motivação de agir, né, pela essa igualdade. Bom, a gente vai agora para outro grupo de teorias, as teorias de conteúdo. A primeira delas é a teoria de Maslow, né? A teoria das necessidades, a pirâmide das necessidades, a pirâmide de Maslow. A gente tem vários nomes, mas ele basicamente vai dizer que a pessoa ela tem necessidades e a pessoa normalmente busca atingir as necessidades das mais básicas para as necessidades mais elevadas. Então, as necessidades aqui iniciais são as fisiológicas ou básicas, né? Que é a ideia de alimento, repouso, né? Água, sexo e outras necessidades orgânicas. Depois a pessoa, né, atingiu essa necessidade básica, ela vai buscar outras, né? A ideia de segurança, né, contra ameaças, contra perigo, a ideia de estabilidade, né, no emprego tem a ver aqui com a segurança. As sociais têm a ver com você participar de um grupo, né, ter amigos, né, participar da sociedade, enfim. E aí vem essas duas que normalmente em prova cai muita pegadinha, que são as duas mais elevadas, a de estima e de autorrealização. Eu costumo sempre dizer o seguinte, que as de estima, elas têm a ver com essa característica da pessoa para com a sociedade, para com o outro. Veja, autoestima, confiança, respeito dos outros. Olha. Então, ele está confiante ali para os outros. É aquela pessoa, quando ele está nesse nível, ele está demonstrando para os outros que ele tem ali, né, autoestima, que ele é confiante, que ele tem, vamos dizer assim, né, que ele está naquele determinado status. Já de autorrealização, gente, já é uma coisa bem individual, ó, desenvolver e utilizar as aptidões, autodesenvolvimento, realização pessoal, ou seja, muitas das vezes você já tem, né, já atingiu todo esse patamar. Essa tua necessidade de autorrealização é uma coisa simples, sei lá, é comer uma fruta, uma graviola, por exemplo, uma fruta de determinada época, que você não encontra, né, assim, com tanta facilidade, ou seja, já é um nível, vamos dizer assim, que ele é muito individual. Enquanto o de estima, ele é muito mais assim para a sociedade, é você se apresentar com um carro bom, um cargo, né, assim, bacana, que as pessoas te reconheçam, né, tenham esse reconhecimento que você está num determinado patamar. Eu sou funcionário público, né, enfim. Mas muitas das vezes, olha, você é funcionário público, você atingiu essa necessidade de estima, né, porque as pessoas vão te ver, né, como funcionário público, você atingiu aquele objetivo. Mas a tua autorrealização é comprar o seu apartamento, comprar a casa própria, né, então tem aí essa diferença. Bom, vamos avançando aqui, né, nas teorias de necessidades aqui de Maslow, gente, ela tem algumas características. Então ela tem uma visão bastante positiva, né, da motivação. Ela fala que a motivação ela realmente influencia. Ela dizia, né, que se o gestor ele entender a motivação, ele pode dando um exemplo assim, fazendo com que a pessoa busque essas motivações de acordo com a pirâmide, né? Então ele pensa, né, que as pessoas estão em processo de desenvolvimento contínuo, né, e as necessidades seguem uma hierarquia. Com predominância sobre as demais. Como é que essa predominância sobre as demais?
Como é que é essa predominância sobre as demais? Por exemplo, imagina que você já está nesse patamar aqui, buscando aí uma necessidade já de social ou de estima, significa que as outras duas de baixo elas já estão atingidas, né? Essa que é a ideia, tá? Quando ele fala em predominância. Bom, avançando aqui, olha, existe um outro desdobramento dessa teoria de Maslow, é uma teoria chamada teoria Erg, né? Não é tão comum em concurso, mas enfim, é uma teoria que ela é basicamente ela é um desdobramento da teoria de necessidades, né? E esse termo Erg é o quê? Ela é uma da sigla em inglês, mas a ideia ela é dividida, né, em teoria a parte da existência, né? A pessoa primeiro busca, né, atingir essa ideia das necessidades de existência, que comparando com a teoria de necessidades, ela é a básica, é de segurança. Depois a pessoa busca, né, atingir as necessidades de relacionamento, que é o que? As relações pessoais, né, a necessidade de estima. E por último, a crescimento, né, do inglês aqui, do growth, né, necessidades de crescimento pessoal e autorrealização, né? Então, é uma subdivisão, na verdade, né? É a mesma teoria com outro autor, vamos dizer assim, né? Uma outra visão. Bom, uma outra teoria também, né, que existe ainda dessa teoria, a teoria de McClelland, né? Ele identificou 3 necessidades específicas. Veja, para esse autor, né, o McClelland, ele fala que existem, na verdade, 3 necessidades especiais. Que necessidades são essas? É a necessidade de realização, é a necessidade de afiliação e a necessidade de poder. Para esse autor, todas as pessoas, né, têm essas necessidades, todas as pessoas têm essas necessidades aqui no individual. Então, realização, desejo da pessoa de atingir os objetivos dela, né? A filiação, a pessoa está ali entre outras pessoas, né? Estreitar amizades, ter amizades, estar em grupos sociais. E por último, né, necessidades de poder, né? Para você poder mandar, de você poder decidir, de você poder influenciar, de você ser responsável, né, pelo desempenho dos outros, né? Então veja que para esse autor a pessoa tem essas 3 necessidades. Veja, a gente está falando de teoria de motivação, gente. Então essas 3 necessidades é que vai motivar a pessoa a fazer algo, né? Essa que é a ideia. A pessoa vai ficar motivada para quê? Inicialmente para poder se realizar, depois para se afiliar ali entre o grupo e também para ter poder. Uma outra teoria aqui, né? Já chegando aqui ao finalzinho, a teoria de 2 fatores, né? Essa teoria aqui cai bastante em prova, tá? Essa teoria aqui cai bastante em prova. Voltando aqui só um pouquinho. Teoria dos 2 fatores. Quais são esses fatores, gente? São os fatores higiênicos e os fatores motivacionais. Diferença bacana aqui, ó. Os fatores higiênicos são chamados de fatores extrínsecos. Ou seja, gente, esse extrínsecos. Esse ex tem a ver com externo. Ou seja, são fatores que vão motivar a pessoa, mas são fatores que estão externos. Ou seja, tem a ideia com as condições do ambiente de trabalho, as condições ali do ambiente. Então, por exemplo, a empresa pode motivar a pessoa dando uma estrutura melhor ali no ambiente, melhorando a iluminação, o ar-condicionado, a mesa, a estrutura, tá? São fatores higiênicos ou extrínsecos, tá? E existem os fatores também chamados motivacionais, que tem a ver com o intrínsecos, ó. Intrínsecos tem a ver com internos, né? Então, olha, relacionados com o conteúdo do trabalho. Ou seja, se o trabalho é desafiante, se o trabalho é interessante para a pessoa, enfim, tá? Alguns livros, né, que talvez vocês devem estar estudando ou vão estudar ainda, vocês vão ver que alguns livros, eles podem, tá? Fazer um comparativo entre essa teoria dos 2 fatores com a teoria do Maslow, né? Eles desenham aqui a pirâmide de Maslow, né? E fazem aqui um comparativo entre as 2 teorias. Colocam aqui a pirâmide de Maslow do lado e aqui os fatores extrínsecos normalmente embaixo e os fatores intrínsecos em cima, tá? Normalmente aparecem alguns autores que fazem essa comparação. Gente, olha, quando os fatores, né, higiênicos ali estão ausentes, o que seriam os fatores ausentes? Olha, salário baixo, sem benefício, condições precárias. Já os fatores motivacionais, né, eles ausentes são o quê? Trabalho sem desafio, sem oportunidade para avanço, não oferece programa de capacitação, não tem recompensa pelo desempenho. Então veja que tudo isso aqui pode deixar a pessoa desmotivada,
né? Então, se você corta, né, salário baixo, eu vou tentar aqui reajustar o salário, vou cortar isso, então certamente a pessoa ali vai ter vai ficar motivada a trabalhar. Bom, gente, e aí, a partir dessas teorias, né, surgiram aqui alguns termos. Olha, existe um termo, empowerment, né, que é um termo de quê? De empoderamento. Esse termo, ele é oriundo dessa teoria, né? Então, se algum dia aí você já viu essa palavra, né, empoderamento, que agora se fala empoderamento feminino, ele vem muito a ver, surgiu, né, a partir dessa teoria, né, de você aplicar esses dois fatores. Ou seja, empoderar o quê? O cargo. Ou seja, eu vou dar poder ao cargo, eu vou dar a essa pessoa, né, muitas das vezes a empresa não tem como melhorar as condições, ela não tem ali uma estrutura, condições financeiras de comprar um computador mais novo, comprar uma estrutura mais nova, mas ela vai poder fazer o que? Empoderar esse cargo, ela vai dar para a pessoa condições, vamos dizer assim, né? Ela vai dar para a pessoa, vai mudar o cargo dela com mais autonomia, né? A pessoa vai ter mais autonomia, ela vai ter mais responsabilidade. Então, esse empoderamento do cargo, né? Esse enriquecimento do cargo, a pessoa normalmente ela fica mais motivada, né? Vamos pensar aqui um exemplo simples, né? Pessoa que trabalha lá na portaria, né? A pessoa que já trabalha aqui na portaria. Então pensa, ela só abre e fecha o portão, né? No máximo ali dá um bom dia. O empoderamento desse cargo, você pode atribuir outras tarefas, né? Como, por exemplo, a ideia de um diagnóstico, vamos dizer assim, de alguma situação ali no prédio, ou seja, essa pessoa ser treinada para conversar ali com os moradores, identificar se tem algum problema, se tem alguma necessidade, se tem alguma reclamação, enfim. Então, essas características, né, a mais que você dá para o cargo, elas vão trazer motivação, né, para a pessoa, né? É assim que diz o autor, né? E é normalmente assim que funciona. Você vê ali tarefas, né, quando você faz ali alguma tarefa mais simples, mais básica, normalmente a gente tem um serviço mais monótono, mais chato, mas se esse teu serviço, se esse teu trabalho, você receber atribuições para tocar um projeto sozinho, para coordenar uma equipe, para, enfim, enriquecer esse cargo, normalmente você como profissional fica mais motivado. Bom, para finalizar, existe no caso as teorias, né? A teoria integrativa, que ela tem as duas, gente. Veja, nós vimos até agora uma parte, né, que é a teoria chamada teoria de processo, né? São teorias de processo que elas tentavam buscar o processo de você ficar motivado. E depois vimos, né, algumas teorias chamadas teorias de conteúdo, né? Conteúdo. Ou seja, teorias que vão tentar dizer o que conteúdo, o que eu posso falar para essa pessoa, o que eu posso fazer para que essa pessoa fique motivada. Então, um processo diz o processo, como funciona esse processo, e a outra diz assim, que conteúdo eu preciso ter ou dar para essa pessoa para tentar, né, fazer com que ela se motive. Essa teoria integrativa, ela junta os dois conceitos. Então, ela tenta explicar a motivação em 3 dimensões, processos, né? Inicialmente, fatores motivacionais e, por último, esses estímulos e características individuais. Então, gente, essa é a teoria que ela é mais vigente hoje, que ela diz, né, tem uma máxima que diz que ninguém motiva ninguém, né? Ninguém motiva ninguém. Na verdade, você apenas estimula essa pessoa a se motivar, a se automotivar, né? Não necessariamente eu vou dar um aumento de salário, vou aumentar R$100 no salário de todo mundo. Para algumas pessoas vão ficar motivadas, sim, outras não. E sem falar que essa motivação ela é passageira, né? A pessoa fica motivada ali no outro contra-cheque, para ela já está normal, ela já incorporou no salário, enfim. Então, hoje, né, essa teoria integrativa ela trabalha muito com essa ideia de que estímulos e características, né, que estímulos eu posso dar para a pessoa para ela se motivar e que características cada pessoa tem para que eu possa fazer um trabalho individual com ele. Bom, gente, chegamos aqui ao fim, né, da nossa aula aqui, tá? Tem bastante conteúdo, né? Você que está estudando aí para o concurso, é importante ler, né, teorias também. Pega um livro aí, livro do Chiara Venato, livro do Maximiano, apostilas, né, diversas que tem aí, e estudar, né, resolver bastante questões aí da tua banca, né, para poder ficar afiado, tá bom? Desejo aí uma boa sorte para vocês e tudo de bom. Até mais.